Estamos começando o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. A presidente Dilma Rousseff decidiu mobilizar seus assessores para fazer um inventário dos problemas que existem entre o seu governo e o PMDB, o principal partido da base de apoio parlamentar. Dilma recebeu reclamações de parlamentares do PMDB de que o partido, ainda que tenha as maiores bancadas de deputados e senadores depois do PT, não recebe da parte do Palácio do Planalto o tratamento que merece. Para debater o assunto, convidamos os deputados Sandro Mabel, do PMDB de Goiás, e Amaury Teixeira, do PT da Bahia. Deputado Sandro Mabel, como é que o senhor vê essas reclamações do PMDB? Porque parece que as queixas não são só do PMDB. Outros partidos da base de apoio do governo também se queixam. Incluindo o PT. Não querendo falar pelo Amaury, mas a gente tem muito contato dentro do PT também, vê uma série de reclamações. Eu acho que a presidente faz um governo bom, ela é uma grande gerente. Eu, particularmente, trabalhei muito na campanha dela, no meu estado. Eu andava com uma camisa com o nome dela bordado, porque o pessoal lá era muito contra, muita gente conservadora, tal, fazendeiros, que são amigos. Então, eles chegaram nas reuniões e queriam tirar as etiquetas do peito da gente quando tinha o nome dela. Então, eu andava bordado que não tinha jeito de tirar minha camisa. Então, eu acreditei no governo dela e acredito, acho que pode ser um bom governo. Agora, a condução política dela é muito fraca. Eu acho que ela tem o Congresso, ao invés de ter o Congresso como um aliado para ajudar a fazer o país crescer, ela tem o Congresso como um adversário, ou como um inimigo, ou como um pessoal que dá dor de cabeça para ela. Eu acho que isso é um erro muito grande, esse tipo de avaliação política dela. Eu acho que ela tem o PAC, por exemplo, que são obras importantes para o Brasil, nós temos defendido. Mas a Câmara tem o PAC dela. O deputado, quando vai num município pequeno e promete um posto de saúde que a população está precisando, ou ampliação do hospital, ou levar um mamógrafo para poder atender as mulheres, ou um raio-x, ou um ultrassom, é o PAC dele, que ele faz com a emenda parlamentar que ele tem, para poder atender aquela pequena comunidade que não vai ser beneficiada pelo PAC geral. Eu tenho municípios que não passam nenhuma grande estrada, nenhuma ferrovia, nem nada perto. Então o pessoal nem sabe que existe governo federal. Nós levamos essas pequenas obras. Ao não pagar essas pequenas obras, ao não empenhar essas pequenas obras, faz com que os compromissos que nós assumimos, em nome dela, na campanha inclusive, não sejam cumpridos. Isso irrita a base, é uma coisa muito ruim. O que tem também atrapalhado bastante, eu falei esses dias para a ministra Ideli Salvati, é que o governo dela está estreando uma coisa que tinha acabado no país. Atrasa pagamentos. Quando se atrasa pagamentos, as obras crescem de preço. Os empreiteiros pequenos no interior não querem mais fazer obra para o governo federal. E se fazem, querem um preço mais alto. E quando você não paga, você começa a criar a corrupção do pagamento. Quem vai passar na frente na fila, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Então isso daí é muito grave. Eu acho que esse enfrentamento que está se fazendo hoje, ela está fazendo com os líderes, mudando os líderes do governo, não acho que isso é o correto. Acho que o correto é entender que o Congresso é um lugar de parceiro dela, que está ajudando ela a levar o governo, mas nós temos também as nossas pretensões, os nossos compromissos, as nossas necessidades. Claro. Então, ao mesmo tempo que eu luto para o governo dela dar certo, tenho votado constantemente e não altera a minha forma de votar pelo país ou pelos projetos dela, sendo atendido ou não, mas você tem que expressar. Nesse ponto, o PMDB está expressando, ele tomou a frente. Mas se você for pegar, são todos os partidos da Câmara que fazem parte da base, tem o mesmo problema, a mesma reclamação, incluindo partidos que são muito próximos a ela. Eu acho que isso daí tem que ser revisto, tem que ser melhorada essa relação, que é uma relação simples, ela entender que o Congresso é parceiro. Deputado, como é que o senhor vê, deputado Amaury Teixeira, essa crise? Porque o deputado Cândido Vacareza caiu aqui, da liderança do governo. Lá no Senado caiu também o líder do governo. Já foi até substituído pelo Eduardo Braga. Como é que o senhor vê essa crise? Eu não vejo como crise, Holanda. É natural o desgaste, é natural a troca de comando.
a presidente está substituindo a sua liderança e a gente tem que entender que na República não existe cargo vitalício, muito menos no âmbito legislativo. É natural essa troca. A presidente está trocando para melhorar. Vacareza cumpriu um papel importantíssimo e cumpriu bem. Romero Jucá cumpriu um papel até agora também muito importante. Lá no Senado. Lá no Senado. Mas é como técnico de futebol. Chega um momento que há um desgaste e é preciso substituir. O PMDB é um aliado nosso fundamental, é um aliado que tem sustentado a governabilidade com muita lealdade. Há um novo estilo de governar. A verdade é essa. A presidenta Dilma inaugurou um novo estilo de governar, positivo, a meu ver, Sandro. Pode ter algumas inabilidades políticas, e há, até porque está inaugurando, mas ela tem um estilo mais rigoroso, um estilo mais do ponto de vista de privilegiar o planejamento, as questões estruturantes. É claro que a emenda é algo legítimo dos deputados, é claro que isso que Sandro colocou é totalmente legítimo, mas a emenda está fora daquilo que é planejado, está fora daquilo que é estruturante, é importante para o município, mas diante de uma crise, nós vivemos uma crise mundial, há uma queda nas receitas da União, há uma necessidade de fazer-se um ajuste. Vai cortar de onde? Vai cortar do que está sendo planejado, estruturado no que diz respeito à grande infraestrutura do Brasil, as ferrovias, os aeroportos, as estradas, os portos? Não, porque isso é que garante o desenvolvimento real e futuro do Brasil. Vai cortar da ciência e tecnologia que está no PPA, que está no orçamento? Não. Mas há um corte de 50 bilhões. Corta, não é corte. Nós estamos usando até a palavra inadequada, é contingenciamento. O contingenciamento é como se fosse uma precaução para, caso frustre a arrecadação, a expectativa da arrecadação estimada, você faz esse ajuste. Caso nós tenhamos uma reversão, e esperamos que essa reversão aconteça, a liberação. O nosso problema, que Sandro se queixa aí, é muito ruim para nós parlamentares mesmo. Porque muitas vezes nossas emendas já são liberadas no final do ano. Aí não dá tempo de empenhar, não dá tempo de executar, tem um desgaste com o prefeito, que também tem uma expectativa legítima e real. Então, essa questão de contingenciamento, a gente tem que discutir até quando esse contingenciamento tem que ir, porque a maioria dos gestores do planejamento e da fazenda, eles empurram muitas vezes até um limite que não seria necessário. Então, eu acho que é o que a gente tem que discutir. O contingenciamento é importante, mas não pode também levar à impossibilitação de que as emendas sejam executadas, como reclama corretamente o deputado Sandro Mabel, como reclama legitimamente o PMDB. Não acho que haja crise. O que está havendo é um ajuste na nova forma de conduzir o país. A população está aprovando a presidenta Dilma. Nós sabemos, e Sandro sabe disso, nós aprovamos e apoiamos a presidenta Dilma. Agora queremos também, como nós somos poder. O poder legislativo é um dos poderes que tem que fazer esse diálogo e que tem legitimidade para dialogar e pleitear. Agora, mas contingenciamento, ajuste, mas a contingenciamento não é retira corte. De circulação dinheiro. É corte. Mas é provisoriamente. Nas nossas emendas, não. Não, porque o ano passado contingenciou e só empenhou metade, nem metade. De 13 milhões empenhou 6 milhões. Agora tem que Nós ver, frutamos... aumentou muito o número. Você não é mais antigo, você é um deputado que tem mais mandato que eu. Sou antigo. Para não lhe chamar de antigo. Você tem 40 anos de empresa Mabel e tem mais tempo de mandato que eu. Você tem que ver que nós aumentamos muito o valor das emendas. Hoje são 15 milhões de emendas. Quando era há 8 anos atrás? Mas já são 15. Não, mas é muito... O ano passado era 13 anos, se eu não tiver enganado, você pode me corrigir. Isso. Eram 8, nós já estamos em 15. Liberou a metade. A metade do ano passado foi 6 milhões, mas bem pouco tempo atrás, o valor das emendas era abaixo de 6 milhões. Então liberou mas bem. A arrecadação subiu, o Brasil cresceu e a necessidade aumentou. As nossas populações, a grande parte da população brasileira, desse interior nós que vivemos, mas você também vive na Bahia, claro. Em Goiás. O cara lá do fundo, lá anda 450 quilômetros dentro de uma ambulância para tirar uma radiografia.
para fazer uma intervenção à toa, que nós poderíamos colocar 300 mil reais lá, melhora o hospitalzinho, coloca um aparelho desse, no outro ano a gente vai. Eu tenho feito isso em municípios, eu coloco um pouquinho cada ano, 200, 300 mil reais, em 4 anos eu resolvo o assunto da saúde daquele município. É o meu planejamento, não pode não ser o planejamento dela, mas é o meu para aquela necessidade daquele povo mais pobre, que tem a necessidade de ficar andando de chama ambulância terapia. Então, quer dizer, não pode fazer isso. Então, ela tem que entender que o parlamento tem uma visão maior que a dela na questão regional, na questão das bases. Ela não anda nas bases. Ela não conhece o Brasil lá onde nós vamos. E nós não conhecemos o Brasil. Não, mas é diferente. Ela vai cheia de segurança, cheia de coisa. Ela vai ver uma obra, ela vai ver uma coisa, lógico, ela vai. Ó, eu quero só dizer uma coisa, Maria. Eu sou fã dessa mulher. Tenho ajudado ela. Agora, o respeito ao poder legislativo, por isso que eu fui candidato a presidente da casa, eu discordo desse tipo de coisa. Eu discordo da casa admitir isso daqui. Isso aqui não é poder mais, não. A Câmara deixou de ser um poder que exerce o seu poder. Se eu fosse presidente dessa casa, você ia ver se a emenda ia ser contingenciada. Por quê? Porque não é por nada, não. É porque o nosso PAC, o PAC do Brasil, o planejamento do deputado, é lá em cima disso. Agora, lógico, tem bobagem, nós podíamos acabar com emendas, tipo assim, que não são de infraestrutura, que não são para saúde, vamos acabar, emenda para turismo, emenda para não sei o que, acaba com isso daí, coisa de evento, acaba com essas porcarias, que só dá confusão. Mas coloca as coisas que são estruturantes, que estão do nosso planejamento. É o nosso planejamento do município de Campina Sul, lá em Goiás. Tem 5 mil habitantes, nós arrumamos o município, o asfaltozinho, um hospital bonitinho e tal coisa. Hoje a população é mais feliz. Nós temos que resolver um problema, Mabel, que não é de circunstância, é de processo. Nós temos que ver o que é no nosso orçamento que tem que ter caráter imperativo. O grande problema do Brasil é que o orçamento não tem caráter imperativo. Ele é meramente recomendativo. Facultativo a sua execução. Então, nós fazemos uma lei que faculta... Não obriga o executivo a... Então, tem que ser imperativo, tem que ser positivo. Em que área? Por exemplo, saúde. Isso. Inclusive, as emendas da área de saúde têm que ser executadas obrigatoriamente. Educação. Inclusive, as emendas de educação têm que ser. Pelo menos nessas 2 áreas, nós temos que colocar no orçamento tantas verbas do próprio Poder Executivo quanto as verbas de emenda, elas têm que ser obrigatoriamente executadas. Porque isso são das necessidades. Mas tem um projeto aí do falecido senador Antônio Carlos Magalhães que torna o orçamento da União impositivo. Mas o orçamento como um todo não é possível. Não é possível. Mas eu acho que esses aqui da Câmara poderia ser feito. Agora, uma coisa que eu quero discordar é a troca desses líderes. Eu acho que não é o momento de trocar. Esse momento mostra, eu vou enfrentar vocês. Vocês me agora eu vou trocar vocês. Quer dizer, esse momento, eu acho que a troca é normal, poderia já ter trocado quando mudou o governo, poderia trocar. Agora, trocar assim, quente, no quente, mostra, ó, vocês vão ver. Agora vocês vão ver, eu já vou começar trocando o líder. Vamos ver quem que vai desafiar. Esse coisa que eu não concordo. Mas essa é a visão, é desse jeito. Leitura... Trocou no quente. Não. Lógico que trocou no quente. Tá querendo melhorar o diálogo. Para melhorar, tem que melhorar o diálogo. Não quer dizer que vai mas no dia que só porque saiu, porque teve um negócio desse. Não, acho que não é. Está tirando a clareza que é do PT, por exemplo. Não quer dizer que ele não esteja cumprindo. Mas tem um certo desgaste. E precisa trocar, trazer alguém que acho que a presidenta vai escolher para a Câmara. Mas eu acho que tem um tom de enfrentamento. Todos os jornais, a leitura... Sei lá, todos os jornais hoje é leitura do enfrentamento. Não. Acho que essa leitura é equivocada. Os jornais estão jogando. É comum alguma parte da imprensa fazer essa leitura e esquentar o debate, que isso também rende notícia. Se não fizesse isso, a notícia morria. Então, a imprensa joga para isso. A presidente não fez isso. Eu acho que a presidente tem que entender que o Congresso é companheiro dela, que o Congresso tem ajudado ela a governar, que o Congresso tem os seus compromissos, que o Congresso tem a visão de um Brasil lá do interior, um Brasil menor, um Brasil que não vai chegar um PAC, não vai chegar um negócio desse. É um Brasil que nós conhecemos, você conhece, eu conheço, que é o Brasil da nossa região, que as pessoas que dizem para nós, é aquele pessoa que numa cidade tem nada para fazer e pede para fazer um campo de futebol. Devemos ter ido, você deve ter ido, eu passei em Juazeiro, passei de Aguarari, passei no Caém, passei em Saúde, passei em Jacobino, lá na comunidade. Agora, eu acho, Mabel, que nós temos que ter um ponto de equilíbrio nas relações.
Eu acho que você... Nós temos votado não, tudo. Não, mas nós temos que ter um ponto votando equilíbrio. Tudo, não, que equilíbrio que é esse? A população nos cobra também. Essa coisa da troca, né, do balcão de negócio. Nós não podemos atuar assim. Mas que balcão de negócio? Não, de balcão fazer, de negócio é o que se não faz. me der isso, eu não faço aquilo, mas não. o orçamento tem que ser impositivo. A população... Isso, aí nós temos que ver. Mas isso não é troca, nós temos que mudar o processo. O que nós é impositivo, não pode ser tudo impositivo. Não existe orçamento positivo, não tem como. Você Agora, tira a balcão de negócio, a realidade é essa. Não tem balcão de negócio, não. Vamos tirar isso daí. Não, mas o governo, o governo que vende isso na imprensa. Não, o executivo atua no legislativo se for em troca de alguma coisa. Não, mas o executivo é que vende essa ideia. Mas é assim. Se ele mas não é. Não é. Nós temos um direito. Não, nós temos um direito. Nós temos um direito, nós fazemos um orçamento. Nós prevemos no orçamento as emendas que nós entendemos que é importante para as nossas bases. E dentro dessas emendas, o executivo tinha que respeitar essa visão do legislativo. Tem contingência. A contingência é outras coisas que são comandadas pelo executivo, mas não contingenciar dentro do legislativo. Ele contingenciou 50% do orçamento dele inteiro? Não. Ele contingenciou 50%. Não pode. Também não pode contingenciar o nosso. Minimamente dentro das áreas que contingência. Nós temos uma emenda dentro das áreas. Nós temos emenda dentro de área de saúde, nós temos emenda dentro de área de educação. Nós temos tudo isso daí. Saúde e educação tem que ser executado todas as emendas. E esse ano já melhorou. Isso daí, eu acho que isso daí é falta já obrigou a fazer 2 milhões, pelo menos, falta na área é falta de saúde. entender que, politicamente, eu acho que a Dilma é excelente, presidente Dilma é excelente administradora. Volto a dizer, apoio ela, tenho apoiado as medidas que ela toma. Agora, politicamente, essa visão política, ela pega os companheiros dela e mata tudo. Porque nós estamos com uma série de problemas. Criaram um estigma, criaram um mito. Dilma é gestora e não é política. Eu acho que a presidenta Dilma está cada vez mais sendo excelente gestora e desde o começo se caracterizou assim e está aperfeiçoando a sua maneira de fazer política. Ou seja, ela está aperfeiçoando aquilo que Lula começou, fazer relações distintas. A população, inclusive, está aprovando isso. O estilo Dilma está sendo aprovado. E nós temos que calçar esse estilo, nós temos que fortalecer esse estilo. Agora, como eu disse, tem problemas? Tem. Você fez estilo assim? Tem algumas... Estilo assim, um executivo forte e um legislativo fraco. Num país onde o legislativo fica fraco, dialoga você sempre tem problema. Em cima de programa, dialoga em cima de diretriz, com o parlamento. Tem defeitos nessa relação? Tem problema? Tem atrito? Tem. Que tem que ser aperfeiçoado dos dois lados. Não é só de lá para cá. Lógico, eu acho que é daqui importante. para lá também. Olha, as obras estruturantes são importantes. Não se faz mais aquele negocinho de pedacinho daqui, pedacinho dali. Tem programa. O PAC é um grande programa. É uma visão de administração. O PPA esse ano foi alterado a forma de fazer. Eu acho que é muito bom. Eu acho que realmente o país criou uma outra dimensão. A gente vê pelo crescimento e tudo mais. Essa mulher é uma craque. Eu entendo isso. Agora, eu tenho que olhar a parte política, porque eu sou deputado, eu não sou do executivo. Eu sou deputado. E nós, deputados aqui, temos que ajudar o executivo a fazer os programas deles, como temos ajudado a fazer. E são bons programas, programa de infraestrutura nossa, essa questão de aeroportos, portos, rodovias, melhorou demais. Ferrovias, estreou no país. Então, isso tudo está se fazendo. É Norte-Sul. Norte-Sul. Que passa no seu estado. Corta ele inteirinho. Nós vamos ter Oeste e Leste lá na Bahia, que entra aqui na fronteira agrícola. Isso, entra aqui, cruza o Brasil inteiro. Estado, isso é importante. Porto, mas sul, tem que entender que tem um PAC, que é o PAC do Legislativo. O Legislativo tem o PAC, nós temos um programa nosso. Nós não podemos ser enfraquecidos, porque nós é que trabalhamos e nós precisamos trabalhar. No Legislativo, nós temos uma característica do Legislativo brasileiro, que ele quer executar, quer ser executivo. O Legislativo brasileiro vive nessa bipolaridade de ser legislativo para fazer as leis e fiscalizar e também executar. Nenhum lugar do mundo tem esse tipo de comportamento. Quer dizer, o legislativo brasileiro é meio bipolar. Não estou dizendo que isso que você foi fazer é em Juazeiro? Foi dar aquela volta toda que você fez esse final de semana? O que você foi ver? Você foi ver a necessidade da tua base, e você fez algum compromisso lá. Olha, eu vou ver isso daqui. Aqueles produtores que falaram, deputado, eu preciso de um tratorzinho, porque nós somos 50 produtores, nós precisamos de um tratorzinho para poder arar o nosso pedacinho de chão. O cara disse, nós queremos uma popeira de umbu aqui, seu Antônio lá falou, nós queremos uma popeira de umbu. O que é popeira de umbu? Popeira de umbu é uma máquina para fazer popa
doce, né, de umbu. Então, Isso é coisa do nordestino. Lá o cara que Agregar uma valor fábrica na de cultura do farinha, umbu. lá no interior, o cara que é uma fábrica de farinha para aquela comunidade Isso. que planta a mandioca ali. Então, essas coisas nós vamos lá, nós temos que buscar, nós temos que pôr dentro do nosso programa, fazer a emenda e levar isso para a comunidade, que vai melhorar a vida daquelas pessoas. Pensa aquele agricultor que faz com o cavalo, com o burro, ou com o boi, puxa aquele arado ruim, que não dá produtividade. Não, você vai um tratorzinho lá, 50 produtores, rapidinho ara a terra do rapaz lá, pronto, ele paga um pedacinho da máquina, paga um pedacinho do óleo e ele é servido. Olha que maravilha isso. O Brasil vai aumentando a produção, a renda familiar vai melhorando, a agricultura familiar. Isso nós sabemos. É isso que nós colocamos, entende? Então essas coisas não podem ser garantidas. Tá nada, tá garantido. Tem máquina... Quantos tratores você comprou com 6 milhões? Que 6 milhões? 6 milhões não é dinheiro, não, rapaz. 6 milhões não é Pra dinheiro, cada não. deputado Não, é que razoável. 6 milhões é razoável. Bem nada. antes, lá para trás, era muito menos que isso. E nunca foi executado 100%. Você que não é mais antigo, é ter mais mandado. Diga aí quando foi executado 100% de emenda. É 100%. Diga quando foi executado 50%. Não, 50% muitas vezes. Nunca ficou sem executar 50%. 100% em uma vez. Só no primeiro ano do Lula que ele não executou 50%. Aí teve tanta confusão. Eu lembro do professor Luizinho, que era o líder, coitado. Passava e falava, pelo amor de Deus, volta comigo. Tá? Mas depois o governo foi entendendo e foi executando. Gente, é só entender, Maurício. Tem que entender que, um dos itens do PAC é a Câmara dos Deputados. As emendas dos deputados vai ser um item do PAC. É só entender assim. Por quê? Agora, quer cortar algumas coisas? Corta. Tudo que for na área disso. O governo diz assim, se você incluir emenda em tal programa do PAC, que é estruturante, eu garanto 100% da educação. Na saúde, eu garanto 100% da educação na atenção primária. Na agricultura. Na educação, eu garanto 100% na estruturação de IFE. Ele tem que usar os programas estruturantes e nos dar essa condição. É isso que eu estou dizendo. Vou votar que é de processo. Vou votar para você para presidente da República. Nós temos que aperfeiçoar isso. Então, mas é isso que não se aperfeiçoa. Vai não picar então isso vem pro confronto. Eu acho que essa troca de líderes é um exercício do confronto. Não, do aperfeiçoamento do diálogo. Não, essa leitura tem que ser feita. Essa queda do Vacareza aqui, como é que você viu? Deputado Sandro Mabel. O Vacareza caiu para justificar a queda do Jucá. Do Romero Jucá. O Jucá ela mandou com um confronto. E o Vacareza para dizer, não, nós estamos renovando as lideranças. Pôs o Vacareza no pacote e mandou ele embora. Pronto. É isso que é a análise. Mas como não é, Maurício? Nós estamos aqui, estou 24 anos nessa história, rapaz. Eu já vi tudo quanto é tipo de coisa. Agora, esse tipo de enfrentamento com o Congresso é um enfrentamento que eu acho que não soma. Fica aquele negócio, se você anda aqui, tá todo mundo armado. O pessoal tá... Um dia eu pego, um dia que passa um negócio... É esse tipo de coisa que precisa desarmar. Nós somos companheiros, parceiros. Exatamente. É só ela falar, são 7 bilhões do PAC, são as emendas parlamentares, são 7 bilhões do PAC. As emendas que forem da área tal, como a Maurício está dizendo, da área tal, elas são PAC da Câmara. Pronto. O outro é demais. É coisa que não tem garantida a execução. Esse ano no orçamento. Aí vai embora, fez a parceria, não tem satisfação. Vamos mudar o líder para fazer esse diálogo. Melhorar o diálogo, melhorar os processos. O Congresso tem um papel maior de fiscalizar, de fazer a lei. E tem também esse papel de levar precisa pagar também. As emendas. Precisa pagar. Eu sou colocador de máquina, tratorzinho, trator de 100 mil reais, aí você coloca uma patrulhinha mecanizada para esses produtores pequenos. Eu sou campeão em colocar isso. Só te contar essa história. Eu tive patrulha que ficou 1 ano sem pagar. Eu paguei uma do bolso. Eu paguei porque a polícia foi retirar a patrulha lá da prefeitura. O prefeito conseguiu que era conhecido da loja, tal, antes de pagar, pegou a patrulha e começou a usar. E não pagava, a loja entrou. Eu paguei a patrulha para o cara poder para me passar uma vergonha dessa. Eu não tinha gente da cidade, o cara da rádio xingava eu todo dia. Esse picareta desse deputado que mandou o trator e não paga. Eu não pago, não sou eu que pago, eu tive que pagar mesmo. Efetivamente, uma delas eu paguei. Pagou agora, do bolso? Do bolso, não tem cabimento. 1 ano um negócio desse. 4 ou 5 sacos de biscoito que ele vendia, dava para pagar. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Eu queria agradecer aqui a presença dos deputados Sandro Mabel e a Maurício Teixeira. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.